19 horas e 30 minutinhos aqui no Somos Limeira, hoje dia 27 de janeiro, né? A gente está começando agora pela TV Agora, tanto no YouTube quanto no Facebook e também pela plataforma Soul TV, canal 162 na sua Smart TV. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de direito, né? Um pouco de advocacia, você que quer seguir uma carreira bacana, quer aí se formar, né? Tá em dúvida, geralmente os jovens tá em dúvida, a gente vai falar direto com eles, quem já se formou aí e quem tá milionário, né, doutor Fábio? A doutor Fábio dá risada, ele que já é fã nossa aqui, já tem a carteirinha, já entra assim, digita a senha, já liga as câmeras aqui e faz o próprio programa dele. Boa noite, doutor Fábio. Oi, Evan, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente, o porteiro já nos conhece já quando a gente chega. Mas para mim é uma honra, sempre quando eu recebo o convite, estar mais uma vez aqui no TV Agora. Obrigado. E também o vice-prefeito, Dr. Fabiano de Andréia, ele que assumiu agora como vice-prefeito, mas tem uma longa carreira aí como advogado em nossa cidade, toda a região aí, e veio falar um pouquinho do seu trabalho aí como advogado, né, doutor? Obrigado, Evinho. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer, doutor Fábio. Está na companhia do doutor Fábio, advogado mais renomado de Limeira. Olha só. Advogado político, né? Trabalhou na política aí também, e também tem alguns casos muito importantes, o Dr. Fábio. Eu quero que o Dr. Fabiano se apresente um pouquinho, né? Depois eu vou fazer umas perguntas para o Dr. Fábio, mais especificamente no caso de direito. Dr. Fabiano, fala um pouquinho, quem que é o Dr. Fabiano para o pessoal de casa conhecer? Bom, vamos lá. Fabiano, família limeirense, filho de Victor, da Andréia Sobrinho, nascido nessa cidade de Limeira, há 53 anos, há 25 anos na profissão de advogado, e hoje, 2025, doravante, vice-prefeito de Limeira. Que bacana. Doutor Fabiano, o que motivou o doutor, quando era jovem, né, a fazer uma faculdade de direito e se especializar? O que foi o start? Falou assim, não, eu quero ser advogado. Olha, falar é até brincadeira o que eu vou falar, porque na verdade eu nunca quis ser advogado na vida. Não? Não, nunca. Eu morei em frente ao fórum durante longa parte da minha vida e sempre vi o pessoal de terno, gravata. Eu falava, o que esses loucos estão fazendo? Esse calor de terno e gravata. Foi quando em 94, 93 prestei vestibular. Aqui em Limeira? Em Espírito Santo do Pinhal. Um amigo falou, vamos... Eu, na verdade, iria prestar agronomia. Daí ele falou, não, vamos prestar direito. Falei, putz, vamos prestar direito. Prestei direito, fui aprovado, fiz a faculdade, fui pegando gosto pela profissão, que é uma profissão linda. É maravilhoso. O direito é lindo, né? Sim. O direito é lindo. Às vezes injusto, mas lindo. É uma profissão digna. E fui pegando gosto, onde atuei aí até o ano passado. Estava atuando na área de direito. Na área de direito. E você, doutor Fábio? O que te motivou aí? Qual que foi o... Então, na verdade, eu acho que eu sou um pouco parecido com o Fabiano também. Eu não... Não era a primeira opção? Não era. Pelo contrário, eu queria ser policial militar. Policial militar? Eu acho que eu queria prestar o barro branco, queria ser tenente da Polícia Militar. Aí, numa conversa, assim, terminando o ensino médio, meu avô perguntou, e aí, você vai fazer o quê? Então, eu vou prestar o barro branco, quero ser tenente, quero ser policial militar. Meu avô começou a me questionar se valeria a pena, de fato, ser policial. Ele pensou mais na parte econômica, riscar a vida, etc. A gente sabe que os policiais, infelizmente, não são valorizados, né? Ele falou, por que você não faz direito? Você gosta de política, você fala bem, você sempre gosta de debates, eu acho que seria o seu perfil fazer uma faculdade de direito. Eu falei, pode ser. Aí eu fui para São Paulo, prestei na FMU, passei e também fui fazer. Aí fui criando gosto durante a faculdade, comecei realmente a criar gosto pela advocacia, pelo direito e depois no estágio pela advocacia. Eu acho assim, que nem a grande, não todo mundo, né, mas tem uns que já vai direto para a segunda opção, né, que nem eu, por exemplo, antes de fazer o jornalismo, eu achava o máximo ser motorista de ônibus, quando eu era criança. Ver a porta abrir? Sabe, as manivelinhas, tal, antiga limeirense. Você é da época da ficha, não é? Você é da época da ficha. Não, mais atual. Lembra daquela ficha que você trocava por um suco de laranja, né? Não sou dessa época, não. Só vi no YouTube, por isso que eu sei. Mas, assim, depois a gente fez o jornalismo, porque realmente a gente
a segunda paixão minha era a câmera, adorava fazer filmagem, tudo, e daí a gente começou a despertar o interesse e foi fazer um jornalismo. Então eu acho que tem bastante jovens que tá nos assistindo e fala assim, eu vou para que lado? Primeira ou segunda opção, né? Mas, doutor Fabiano, quais são os desafios hoje, né? Qual que o senhor considera a área mais desafiadora dentro do direito hoje? Olha, eu talvez falaria pela minha área que atuei durante muito tempo, que é a área criminal, mas também não vejo como desafio, porque cada área tem seu desafio. Sim. Falar em uma área, eu estaria sendo egoísta. Estaria dizendo, porque se você pega a área civil... Também tem seus desafios. Empresarial, administrativo, tributário. Então, cada área tem o seu desafio. Que deve ter mais conta ainda, não tributário. Por isso que o direito é complexo. O direito é bonito por causa disso. Ele é desafiador. Você não tem limites. Eu falo que o limite seu é você deixar de aprender. O direito é lindo por causa disso. Todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio. Eu atuei também durante muito tempo na área civil. E nós tínhamos uma ONG criamos em 2002, defendebrasil.org.br, e fizemos o tombamento do Prada, tombamento do Palacete Levi, entramos com ações civis públicas na época, onde fizemos cumprir a lei do banco, que era atendimento de 30 minutos no máximo. Sim, que ajudou muita gente essa lei. Fizemos a redução da multa. Antigamente você pegava a conta de água, era 10%, fizemos a redução da multa, hoje é 2% só, e entramos no estado de São Paulo inteiro, até contra a Sabesp. Então, é um desafio, toda área tem seu desafio. O doutor falou que assim, toda área tem seu desafio. E como a tecnologia, doutor Fabiano, ela está mais ajudando ou atrapalhando? Porque a gente também tem uma progressão da tecnologia. Então hoje a gente tem inteligência artificial que escreve não, né? Mas ele monta, né, um processo ali, tem uns programas que até dá dica jurídica. Como o doutor vê esse emprego de tecnologia dentro da área de direito? Ajuda? Ou você tem que ficar meio esperto para não atrapalhar, não deixar o aluno... Evinho, eu acho que atrapalha. Atrapalha, porque você torna-se preguiçoso. Você deixa de aprender, você deixa de estudar, você deixa de buscar conhecimento. Porque, que nem você falou, você pega uma inteligência artificial, ela te dá uma petição pronta. Sim. Você entra no Google, digita, você busca uma petição, já está pronta. Mas será que aquele conhecimento simples basta para você redigir uma ação? Muito pouco. O aluno não tem o prazer de ir na biblioteca, né? Pegar aqueles livros, folhear, tatear o livro, né? Na minha época a gente ia na biblioteca, via os livros lá, pesquisava, tinha que recortar a imagem, fazer trabalho. Hoje você coloca lá, sai até a imagem que você quer. O que você acha, doutor Fábio? Então, Evinho, eu acho assim, tem muitos escritórios que já estão usando inteligência artificial realmente para elaboração de peças. E nem você disse, então realmente ele escreve lá para a inteligência artificial, e tem inteligências artificiais que já foram criadas para escritórios. Então você joga o processo, às vezes joga uma petição inicial, a própria inteligência já faz a contestação. Em minutos, ele te entrega. Mas não dispensa o olhar do profissional. Não dispensa, mas esse é qual o problema, foi o que o doutor Fabiano falou. Realmente é uma ferramenta que vem para auxiliar, mas não para substituir o advogado. Sim. E infelizmente, muitos escritórios estão substituindo os advogados pela inteligência artificial. Aí acaba atrapalhando. Então nada vai dispensar a atuação, a análise do advogado naquele instante, porque a experiência vale muito do advogado, né? Então, você simplesmente substituir pela inteligência artificial, você não ter aquela análise crítica e verificar se a peça de fato não precisa de complementação, se a tese jurídica aplicada é a mais correta, então isso está atrapalhando um pouco a advocacia. Deixa de existir aquela advocacia artesanal, onde você senta, entende, elabora uma peça e está vendo uma advocacia artificial, onde tudo está sendo resolvido pela IA. Até decisões judiciais estamos vendo que está sendo utilizado. E outra questão que é um pouco perigoso, às vezes a inteligência artificial está criando jurisprudência.
Às vezes, para fundamentar a petição, ela utiliza de um julgado que sequer existe. E se o advogado não se atentar a isso, ver se aquela jurisprudência de fato ela existe, ou se foi criada pela inteligência, ele pode responder até um processo ético dentro da OAB. Por estar colocando uma decisão que ela sequer existe, ou alterando a decisão. Às vezes a decisão ela é improcedente, às vezes coloca como procedente, né? Então acaba atrapalhando um pouco. Ô, doutor, também não só nesses aplicativos que os escritórios usam, né? Às vezes em grandes sites, eu já vi num site famoso de pesquisa jurídica, que ele coloca lá, entenda o que isso quer dizer. É uma inteligência artificial que faz o que está acontecendo no processo, né? Uhum. Tem vários agora, Evin. Isso aí realmente ganhou corpo, isso. Uhum. Assim, veio para ficar, não tem como não ser usado. Eu acho que os escritórios podem utilizar, mas para algumas questões específicas, às vezes para uma elaboração de um contrato, para rascunhar um contrato, uma minuta de acordo, às vezes uma procuração, uma declaração, às vezes até uma tese, você fala assim, olha, jogar um parágrafo lá, melhor esse parágrafo para mim, é uma questão assim pontual. Isso não pode substituir. Então, a inteligência o CNJ já está até criando uma inteligência artificial do próprio tribunal para fazer julgados. Isso vai acontecer. Então, a gente vai ter que se adaptar. A gente fala da advocacia 4.0, né? A gente vai se adaptar, mas que eu falo, nada substitui a análise clínica do advogado, principalmente aquele advogado experiente, que já passou por muitas causas e sabe o melhor caminho para seguir. Porque a gente aprende com as vitórias, mas com os nossos erros mais ainda. Então a gente provavelmente uma única vez. A gente não vai errar de novo. E a inteligência artificial não tem essa experiência que o advogado tem na prática, né? Doutor, qual que é os erros mais comuns que uma pessoa ela geralmente comete a procurar um aconselhamento jurídico? Hoje em dia, por exemplo, a pessoa vai no médico, ela fala, ô, doutor, eu tô com dor aqui, mas eu vi no Google que pode ser isso, que pode ser aquilo. Acontece isso nas consultas com o advogado? Acontece. Às vezes a gente está ali atendendo um cliente, ele já vem com algo que ele leu no Google, né? Já vem algo pronto. Já buscou, né? No Jus Brasil. No Jus Brasil, principalmente. Já falou, doutor, eu entrei no meu processo e está acontecendo isso. O que é? E fulano me falou me falou que é dessa forma, é assim que funciona. Já vem, na verdade, nós estamos criando N advogados, né? Hoje você pega pseudos advogados. Todo mundo é advogado. Na rede social, então, quando tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que tem de jurista lá. Na época do Covid, o que tinha de médico. Na rede social, agora é mais jurista que mais tem. Exatamente. Somente quando vai discutir sobre decisões do Alexandre de Moraes. Nossa! Só muda a gente vê a época, né? A época, mas a tecnologia vem para isso, às vezes atrapalha, ajuda, às vezes o cliente já vem com uma ideia, mas aí eu acho que não é o problema do cliente, aí é a postura do advogado. Entender, falar assim, olha, eu sou técnico nessa questão, eu estudei para isso. Então não é o Google que vai o Google não está te vendo, o Google não está te sentindo. O Google não está conversando com você como eu estou conversando. O Google não tem a experiência profissional que eu tenho. Quantas audiências com o Google fez? Nenhuma. Eu já passei por várias. Então, ali vai da postura do advogado. E ainda mais, às vezes, o jovem advogado fica com receio de ter que, às vezes, dar uma chegada mais firme no cliente, mas é necessário, muitas vezes, fazer isso. A gente acaba, às vezes, tendo que frear os clientes em algumas situações que é pro bem dele, né? A gente não tem que falar, eu nunca chego e falo pro cliente o que ele quer ouvir. A gente fala, né, doutor Fabiano, o que o cliente precisa ouvir, goste ou não. É igual o médico, né? Que não é o médico. Exatamente. O médico também, ele dá ali o veredito ali, passa o tratamento para você, se você vai gostar ou não. Né? Você fala, você tem essa opção, você tem que seguir. E sempre com honestidade. Entendeu? Você tem que mostrar para o cliente a verdade. Ou dá, ou não dá, e vai ser. E ao final a gente já sabe, na maioria das vezes, qual é. O advogado, quando ele já entra com uma ação, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe porque já leu, já viu jurisprudências no Supremo Tribunal Federal, já viu jurisprudência do STJ. Então ele já tem um caminho que pode e o que não pode. Doutor Fabiano, na sua opinião, tem alguma mudança de legislação para ser feita futuramente que poderia facilitar ou melhorar o trabalho do advogado? Porque a gente vê várias mudanças, né? Reforma administrativa, reforma tributária, né? Você acha que a legislação deveria ter uma renovação, que nem no caso dos escritórios 4.0, uma atualização? Sim. Né? E o OS do iPhone atualiza toda semana, se você deixar. Né? Você acha que deveria ter com mais frequência essa atualização? Eu acho que, na verdade, Evinho,
o advogado ele se atualiza a cada dia. Uhum. A legislação nossa, para mudar, eu não vejo que ela é ruim. Uhum. Ela é boa. Se você pegar a nossa legislação, ela é maravilhosa. O que tem que acontecer é dar uma renovada. Sim. Uma renovada, porque hoje a Defensoria Pública, eu falo, veja o que acontece. Ela hoje está tomando conta do Judiciário. Uhum. Eu vejo que se não tomar uma postura de blindar os advogados, amanhã não existe mais advogados. A tendência é sumir. Porque a Defensoria Pública hoje ela pega tudo. E ela faz um trabalho bonito. O trabalho da Defensoria Pública é bonito. É o que fazia antigamente os advogados... Adocs. Uhum. Dativos, né? Os dativos. Que faziam antigamente eles. Hoje a Defensoria Pública ela pegou todos. Ela faz esse serviço. Ela que vamos dizer, para quem quer entender, seriam os advogados da OAB que eles falam, né? É bonito, né? Uma coisa interessante, que o Evan falou, que eu acho que não seria tanto nem mudança, que nem se falou, a legislação nossa não é ruim. Não. Lógico, pontuar uma questão ou outra, às vezes o Código Penal tem uma reforma, tem um código de uma atualização. 40, mas eu acho que os operadores do direito precisariam dar uma renovada. Às vezes, tem alguns juízes, alguns perfis de juiz, e tribunal também. Tribunal na São Paulo, dos mais antigos do Brasil, você vê que é um tribunal que ele não se inovou, ele não se renovou. As decisões dos tribunais extremamente punitivistas, a gente passa isso toda vez, né, doutor Fabiano? E uma briga, né, porque você vê que a maioria das decisão do tribunal reformada da STJ, decisão do tribunal reformada no STJ, é uma briga entre eles. Parece que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele se sente um tribunal superior aos demais tribunais estaduais. Porque é uma questão orçamentária, o tamanho do tribunal. Não sei se já teve a oportunidade lá. Se você for na Praça da Sé, veja o Tribunal de Justiça. É um palácio. Praça da Sé? Fica na Praça da Sé. Talvez eu já passei na frente, mas... Olha, do lado da igreja. Fica, é um palácio. É a coisa mais linda. E entra lá dentro para você olhar. É tudo em mármore, tem detalhes em ouro, é incrível o local. Mas o que acontece? Realmente, como fala que é um palácio? Porque lá dentro tá cheio de reis. Esse que é o problema. Eles não entendem que são servidores públicos que estão ali para atender a população, para fazer um serviço público. Eles sentem donos dos tribunais. Aí passa o desembargador, com vários assessores atrás, aquela áurea de superioridade, às vezes não olha nem para a cara do advogado que está ali, às vezes horas esperando para ser atendido, que não é favor nenhum que ele está fazendo, é a obrigação que ele tem, mas eu acho que é a culpa um pouco nossa também, a gente acaba criando esse tribunal, que eles se sentem de fato numa superioridade que depois é difícil a gente resolver, igual tem uma briga no Congresso sobre os super salários, que tem uma briga muito. Mas dos três poderes que nós temos, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, o mais caro de todos é o Judiciário. Em Mato Grosso do Sul, eu vi semana passada, a média salarial no Mato Grosso do Sul está mais de R$100 mil para o juiz. Isso é um absurdo. Onde você vê um tribunal onde o desembargador recebe um bom valor e tem vale-fruta, tem vale-terno, tem auxílio moradia, tem auxílio creche. E depois você pega alguns juristas não, né? Alguns desembargadores ou até mesmo juiz falando de político. Né? Então, eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? O doutor falou uma coisa interessante. Eu estive no STF o ano passado, o ano retrasado. O ano passado, foi logo depois do dia 8, né? E lá também é esse mesmo ar, entendeu? Até mais elevado ainda. E é um contraste que na frente do STF tem um terminal de ônibus. Né, onde a senhorinha ali trabalha e tal, você para ali, você fica observando a discrepância de, né, você fala, nossa, você olha dois mundos diferentes. Exatamente. Às vezes, esses dias eu tava andando assim no carro, observando a sociedade em si. Quando a gente para de pensar na sociedade que a gente vive, é uma loucura que a gente criou, né? E quando você para de pensar, fala assim, nós criamos isso, onde que a gente errou? Que momento da história que a gente errou, que a gente deu um poder tamanho para eles que agora a gente não consegue mais cortar?
Aí quando vem a PEC da lava-toga, a gente tenta fazer alguma coisa, não consegue passar no Congresso, porque o deputado federal ou o senador tem processo no STF. Exatamente. Então você não consegue. Não consegue. Aí você precisa ver um Estado com a União, com vários problemas financeiros, com um déficit gigante, mas não consegue cortar aquilo no Poder Judiciário. Como que você reduz um salário de um juiz? Você não consegue fazer mais isso. E quando por um milagre, você consegue passar qualquer lei no Congresso reduzindo algum tipo de benefício, o CNJ vai lá e cria, com outro nome. Uhum. Aí entra como verba indenizatória, aí como não é verba salarial, você pode ultrapassar o teto legal. E tá aí, desembargador ganha 300, 400 mil por mês. Às vezes faz um desserviço que às vezes faz. Eu não estou discutindo, não vou lá discutir se ele concorda comigo ou não. Existe um lado do Ministério Público, a gente está do outro lado que é a defesa, e os advogados sofrem muito, porque a gente está enfrentando o Estado toda vez, né, doutor? Sim. Então é penoso para o advogado. E além de penoso, a discrepância de quanto um advogado ganha perto do... E acontece, isso é legal, que tem uma, às vezes a gente brinca, eu falo que às vezes o juiz tem um pouco de inveja de advogado, depende do valor da causa, porque às vezes o juiz vê o valor da causa, e às vezes, dar um exemplo, eu entro com um processo, o Evinho tem 4 milhões de reais para receber de um devedor, a gente executa e recebe. Aí o juiz tem que fixar os honorários de sucumbência, que geralmente é 10% a 20% do valor da causa. Aí ele vê 4 milhões e fala assim, nossa, se eu dar 10% é 400 mil que ele vai receber em um único processo. Sabe o que o juiz faz? Dá 1%. Olha, a palavra para mim, eu acho uma canalice quando ele faz isso, porque no Código de Processo Civil tá claro, é 10% a 20%. Ele pode não colocar 10% a 20% quando o valor é ínfimo. Quando eu entro com uma ação de R$1.000. Se ele colocar 10%, é R$100. Isso é ínfimo. Aí ele tem que aplicar um valor que não é porcentagem. Ele aplica R$4.000, R$5.000 para ter dignidade o trabalho do advogado. Mas quando o valor é ínfimo, eles fazem ao contrário. Quando o valor é pequeno, eles colocam porcentagem. Quando o valor é grande, aí eles colocam... Põe um valor e falam, não, eu acho que ele merece R$10.000. E esses dias viralizou uma sessão no tribunal, não lembro que tribunal que era, e discutindo exatamente isso. Pô, advogado nesse caso que ele vai ganhar R$1 milhão, mas não sei se merece todo esse valor advogado. Esse aí que foi discutindo entre eles, para ver quanto que merece o advogado ganhar nessa ação, eles deram sucumbência 0,01%. Que absurdo. Não? Você imagina, a gente podia inverter, né, doutor? A gente decidia assim, ó, quanto que o juiz merece ganhar nesse processo? A sentença dele foi meia boca. Então, eu acho que vamos cortar o salário dele pela metade. Inverter os papéis, porque eles fazem isso com a gente, toda vez. Gente, eu vou fazer uma pequena pausa pra gente tomar uma água e ir num banheiro aqui. E a gente volta daqui a pouquinho depois dos comerciais. Tem um recado da Rafaim Churrascaria Show muito bacana pra vocês. A gente volta já. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show.
quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Voltamos aqui na TV Agora ao vivo para vocês no Somos Limeira. Hoje recebendo o Dr. Fabiano de Andréia e também o Dr. Fábio Lucas. O Dr. Fabiano também vice-prefeito aqui da cidade de Limeira. A gente vai bater um papo a respeito da inteligência artificial, como ela ajuda, como ela atrapalha dentro do direito. Dr. Fabiano, e como assim a gente lidar com as questões de como o direito ele pode se adaptar com a proteção de dados, né, com lidar com dados das pessoas, né, esse bem aí que a gente descobriu tão há pouco tempo, né, se você pegar na história brasileira aí, a gente aprendeu LGPD. Antes ninguém sabia o que era LGPD, né? Hoje já está na boca do povo. Você vai fazer um cartãozinho ali na Droga Raia, você tem que assinar uns termos, né? E como o direito ele tem que se adaptar, doutor? Olha, Evinho, já está se adaptando, né? Uhum. Na verdade, já vem se adaptando até mesmo pela Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje você vê grandes empresas aí, não sai nada da empresa sem que esteja assinado, o cliente tenha autorizado. Nada, porque é o direito dele. E é um perigo isso daí. Uhum. Isso é um perigo. Porque daqui a pouco o judiciário vai estar lotado de processos. Teve até um caso, né, doutor Fábio, não cortando o doutor Fabiano, que a gente viu recentemente na mídia nacional, uma empresa em São Paulo que está recolhendo o íris do pessoal, daí pagando Bitcoin. Isso, pagando em Bitcoin, que também nem sabe se tem valor, se não tem ainda, né, que é um Bitcoin novo, e daí o Ministério Público já acionou a empresa para prestar esclarecimento, porque está recolhendo. O que vai fazer com isso? Né? É íris ainda, que é individual, né? É íris individual. Individual. Entendeu? Que você pode usar para abrir um carro, sabe? Fazer um monte de coisa, né? Então, o doutor acha que o direito está se adequando. Tá, com certeza. E tende a cada vez mais a apertar. Porque ela veio exatamente para fechar. É rígida a legislação, né? Ela é bem dura. Acho que chega até a ser pior que o direito ambiental. Sim. O direito ambiental já é um dos direitos mais rígidos que tem na Terra, no planeta Terra. Uhum. Um dos mais rígidos é o do Brasil, a questão do meio ambiente. Isso que ainda tem muito desmatamento aqui, mesmo né? assim ainda acontece tudo que acontece. Acontece tudo que acontece, né? Mas assim, então o doutor acha que é aquela parte da legislatura, né? Que a gente fala que tem que ir sempre se renovando, sempre se adaptando. Sim, o LGPD é um deles, né, doutor Fábio? O Marco Civil da Internet foi um deles, né? Sim. Que veio primeiro, depois veio a LGPD. É uma área nova que veio, é legal que muitos profissionais, principalmente o jovem advogado. Uhum. Começou porque a gente não teve isso na faculdade, pelo contrário, o Fabiano se formou há 25 anos, né? Quer dizer, já passou por várias reformas, né? Teve o Código de 2002, o Código do Processo Civil, aí vem a questão da LGPD. Então, surge até para os novos advogados a possibilidade de se especializar e tem um oceano de oportunidades aí, né, doutor? Que dá para a juventude aí aproveitar. Doutor Fábio, você estava falando um pouquinho de direito do meio ambiente, direito ambiental, né? A gente tem alguns casos acontecendo no Brasil que eu queria a opinião do doutor. A questão das Big Techs, né? O doutor acha que realmente as Big Techs ela tem responsabilidade no que o seu usuário posta lá, republica, ou é um caso que tem que haver muita discussão ainda, doutor? Então, mudou até a política agora do Instagram. Sim. Ele mudou a política deles recentemente. Assim, o problema é o seguinte, às vezes você quer criar uma legislação que na prática é difícil de você aplicar. Uhum. Então, quando a gente vai falar de uma responsabilidade de um provedor, de um meio de comunicação sobre aquilo que é falado pelo usuário, então, no momento que você começa a limitar o que pode ser publicado ou não, eu entendo que é uma censura prévia nessa questão. Então, eu pelo menos na minha concepção eu sempre sou muito mais voltado para a liberdade das questões. Eu acho que um povo mais livre, eu acho que uma democracia mais saudável. Então, a gente limitar, eu não entendo, ainda mais responsabilizar por conta disso, alguma Big Tech por conta de um usuário, assim, eu acho que poderia responsabilizar caso
exista uma ação judicial discutindo uma postagem às vezes racista, preconceituosa, há uma vítima ou uma coletividade de vítimas, há uma ação judicial e há uma determinação judicial para retirar desse conteúdo. Caso não venha cumprir, tudo bem, eu acho que aí poderia responsabilizar. Mas responsabilizar pela simples postagem, aí eu acho que, sim, né? Na verdade, seria a mesma coisa, nós estamos aqui participando de um diálogo aqui, onde eu possa falar alguma coisa. E alguém discordar. Discordar e processar a TV tanto agora, eu quanto a TV agora. Exatamente. É um assunto delicado, né? É uma censura. É uma censura. É uma censura. Né? A gente tem um caso do TikTok também nos Estados Unidos, né? Que agora que parece que liberou, né? Vão liberar por um prazo, acho que por 70 dias, 75 dias, para analisar o caso, mas estava bloqueado, né? Então nós temos que ver, nós temos que ver até que momento que nós vivemos em democracia. Ou nós vivemos numa ditadura camuflada. Transvestida, eu já ouvi essa palavra, transvestida de democracia, né? Foi o que o Mark Zuckerberg ele falou isso praticamente. Ele não citou o país, mas a gente sabe que é pro Brasil. Né? As limitações que estamos tendo aqui no Brasil, a gente fala que a gente vive uma democracia plena. Eu não acredito que eu vivo isso. Não. Porque tem muitas pessoas que estão com medo de falar o que pensa de fato. Porque você fala, você pode ser preso por conta disso. Sim. Tem pessoas que já estão morando nos Estados Unidos por crime de opinião. Praticamente é isso. Estão criminalizando a opinião das pessoas. Pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo o que está acontecendo. Mas é legal do TikTok. A plataforma TikTok é uma empresa chinesa. Que foi banida nos Estados Unidos, agora voltou a funcionar lá. Mas na própria China, ela é regulamentada. A China, o TikTok não funciona como ele quer funcionar. É limitado principalmente com o usuário. Quando o usuário é menor de idade, o conteúdo que é entregue para o usuário é um conteúdo diferente. Aqui no Brasil, aí eu falo assim, eu sou a favor da liberdade. Mas tem um custo essa liberdade. Porque eu percebo que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais imbecil. Por conta do TikTok, Instagram. Você vê o pai não limita o uso da criança, a criança fica o dia inteiro, tela pra cima, e qual que é o conteúdo que ela tá vendo lá? Muitas vezes um conteúdo pornográfico que a criança tá vendo, tanto que daí vem essa questão com o prefeito municipal, o Murilo Félix, falou da limitação dos aparelhos celulares nas escolas. Sim. Que teve uma lei federal agora, que o Lula sancionou, proibindo. Olha o ponto que nós chegamos. Não podia usar o celular, a tecnologia em favor da educação? Mas como os pais não limitam o acesso das crianças, as crianças estão se tornando pessoas imbecis. Porque não tem, você pega e vai conversar com um jovem hoje, você não consegue entender o que ele está falando. Não. A quantidade de gíria que fala. E outra, né? Você vê um grupinho de jovens sentados em uma mesa, em algum lugar. Ninguém conversa com ninguém, né, doutor? É todo mundo com o celular. Cada um com o celular, com a tela e passando, e ninguém conversa com ninguém. Às vezes está conversando até entre eles. Sim. Ali. Então, cria um grupo ali na hora, né? Pizza agora e todo mundo conversa. Gente, nós estamos criando uma juventude burra. Mas eu acho que é um caso até, né, doutor, de problema médico, né? De saúde pública. Sim. Porque esses dias eu peguei, ali tem um tempo de uso, que você vê quanto tempo você usou mais e tal. Eu li um horário lá, eu passei acho que 40 minutos. É a tela que sobe. Porque ele vai te encaminhando o que você quer ver. Então eu gosto muito de pesquisar sobre câmeras novas, equipamento novo, e daí ele começa a entregar esse conteúdo. Depois ele já entrega um segundo assunto que você gosta. No meu caso, astronomia, daí já começa. Daí ele indica um aplicativo para você abaixar. Tá vendo o tempo que você já começou a perder? Não, perder não, né? Assim, se você pesquisa coisa boa, você ainda agrega, né? E analisando, não é só esse o problema. O problema é que seus olhos... que você vai ficar... A luz branca, a luz ultravioleta. Eu estava conversando com o oculista da minha filha, ele fala que o limite de tela por dia são 2 horas. A gente fica muito mais que 2 horas. Daí você fala, nossa, eu estou enxergando mal, por quê? Tela de celular. Tem até um óculos, né, que eles fazem um teste com uma luz lá, que ele barra um pouco dessa luz que sai de tela, né? E às vezes a pessoa também já cai naquele problema de ter insônia. Sim. Porque deita na cama, começa no celular. Vai ver, 3, 4 horas da manhã tá acordado. Entendeu? Eu tenho vários amigos que acontece isso, né? Doutor Fabiano, fala um pouquinho pra gente a respeito agora
da vice-prefeito, né? Da nossa cidade. Eu entrevistei o Dr. Fabiano na posse do Murilo, lá no nosso clube. Então foi uma festa muito bonita, o pessoal abraçando, né, se confraternizando. Limeira, a gente sabe que a situação que o Murilo vem apresentando nas lives não é uma das melhores, né, Dr. Fábio? Mas também é toda a região. A gente vê ali Cordeirópolis mesmo cancelando o carnaval. Eu acho que aqui em Limeira também foi cancelado o carnaval, feito com dinheiro público, né? Os clubes privados, eu vi que vai ter uns eventos privados na cidade. Aí é o dinheiro privado, eles administra do jeito que bem entender, mas público não. Doutor Fábio, fala um pouquinho pra gente também a respeito dessas prefeituras que estão descobrindo essas novidades nos caixas aí, né? Tá tendo bastante, doutor? Vinho impressionante, né? Parece a gente vê o Engenheiro Coelho também tá. Engenheiro, Cordeirópolis, Araras. Itu agora com 48 milhões. Itu não sabia. Foi hoje. A primeira cidade que eu vi que decretou calamidade financeira foi Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá decretou e assim, parece que virou uma questão em geral, em todas as prefeituras. A gente sempre tem contato, tem o privilégio e a honra de ter sempre um contato próximo do Dr. Fabiano, e a gente começa a acompanhar as lives do Murilo, a gente ouve, a gente tem uma preocupação, e às vezes eu converso com o Dr. Fabiano e de fato a gente vê essa questão da prefeitura que é complicada, você gerir uma prefeitura com a complexidade que é e com o tamanho que é a responsabilidade se encaixa, né? E isso é geral. Então eu acho que é um desafio o Dr. Fabiano com o Murilo tem para enfrentar e não vai ser fácil. Vai ser um desafio muito grande que vai precisar de muita gestão e principalmente corte de gastos. É o que já estão fazendo, né? São políticas que muitas vezes impopulares, mas necessárias nesse momento. Então a gente precisa compreender agora para que a prefeitura consiga futuramente ter saúde financeira. Porque se tentar esmagar agora a prefeitura, tentar realmente buscar verbas, contratação de empresas, de servidores, etc., quer dizer, como que vai ficar daqui 6 meses o caixa de prefeitura? Pode realmente virar uma situação insustentável, que depois não tem mais o que fazer, né, doutor? Na verdade, o Fábio, Evinho, ele sempre que pode, nós estamos juntos e sempre conversando até sobre a prefeitura. Eu digo que nós temos sorte de termos um time exemplar e excelente. O time que nós temos lá de secretários, o Murilo como gestor e administrador maravilhoso, nossa chefe de gabinete, a Vilma Daniel. Entendeu? Então nós temos uma equipe muito, muito boa. Infelizmente é triste pela situação que se encontra os cofres públicos, a prefeitura, mas eu tenho certeza que num período aí breve o Murilo irá tomar as medidas necessárias e vamos trazer e fazer Limeira forte de novo. Limeira é uma cidade maravilhosa. Limeira é uma cidade que eu falo para que qualquer estado queria. Uma cidade com 3 rodovias, uma cidade rica, basta ter gestão e administração. Ter gestão, exatamente. E vai ter, até hoje eu estava com o Fábio, nós estávamos visitando o Corpo de Bombeiro e a situação deles são precárias. Não tem dinheiro para comer. Então, é triste ver isso. Até mando um abraço para o tenente. Nós vamos resolver a situação deles. Como tenho certeza que hoje a dificuldade está passando por Limeira, mas nós vamos resolver logo isso. Tenho certeza, Vinho. É questão do tempo de ajustar, né, doutor? Pôr no eixo, pôr no trilho. É triste. Hoje a situação da gestão, onde tivemos reunião com os vereadores para deixar a par do que está acontecendo. A gente soltou. Para que eles tenham ciência do que está acontecendo, até mesmo pelo decreto que o Murilo teve que tomar a providência, mas foi necessário. Eu creio, daqui para frente, de 2025, nós vamos honrar com todas as contas, vamos pagar, nós temos contas para trás que nós temos que negociar, temos que discutir para ver
o que nós vamos fazer para poder fazer essa Limeira bonita de novo. Sim, é igual o doutor falou. Para você tem um vazamento na sua casa. Primeiro você tem que identificar o vazamento, Sim. procurar a solução, né? E onde tem o cano ali para você repor mais barato, fazer a contratação desse cano e substituição. Né? Eu acredito que é o tempo que eles estão fazendo, né, identificar onde tem esses vazamentos. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente a respeito do direito. Na opinião dos doutores, quais são as qualidades essenciais que um bom advogado deve ter além do conhecimento técnico? Tem alguma qualidade que o advogado tem que ter para se destacar dos outros? Tipo uma boa oratória, uma gesticulação legal? Olha, eu acho que a primeira qualidade que ele tem que ter para se destacar dos outros é a honestidade. Sim. A honestidade com o cliente. Uhum. Entendeu? Não adianta você chegar com um problema para o advogado e ele te enganar para querer, sei lá, ganhar algo em cima. Uhum. A primeira coisa é a honestidade. A honestidade com o cliente, eu acho que é o primeiro passo para ele. E o cliente também tem que ter com o advogado, porque tem cliente que esconde, né? Ah, mas o advogado sabe. Sabe, né? O advogado sabe. O advogado conhece. Não tem como esconder. Porque é o que eu falo, quando você está advogando, você está de frente com o cliente, você tira dele tudo. Faz uma leitura ali corporal. Tira dele tudo. Você sabe quando ele está mentindo, quando ele está falando a verdade, se ele está escondendo, quem é o culpado, quem não é. Quem não é. Já sabe tudo. Você já tem uma leitura, não é, Sim. Fábio? Mas isso é a experiência, né? Vai adquirindo. Eu falo, muitas vezes, o doutor Fabiano tem mais 20 anos de advocacia, eu tenho 6. Eu sou um menino perto dele. E é engraçado, às vezes, quando a gente tá no fórum, e fazer algumas audiências, que às vezes eu tô para um cliente, o doutor Fabiano tá pro outro, eu tô lá todo preocupado, nervoso para entrar pra audiência, tenso para entrar pra audiência, aí eu ouço o Fabiano vindo, dando risada, conversando com todo mundo, brincando. Pô, Fabiano, você não tem meio de audiência? Eu falei, não, calma, relaxa, vai dar tudo certo. Você tá preparado pra audiência? Estou. Então pronto. É só entrar e fazer o trabalho, vai dar certo. Então isso só vem com a experiência. Então, às vezes, principalmente o jovem advogado, você tem que buscar ter um advogado próximo com mais experiência e ouvir. Porque a experiência, ela vale mais que qualquer estudo acadêmico. Sim. O tempo, quantas horas o Fabiano tem de audiência. Então, por isso que ele tem essa tranquilidade em saber, muitas vezes, saber o resultado que vai acontecer, qual que é o perfil do julgador, qual que é o perfil do promotor. E quando você tem uma pessoa dessa próximo, para poder te orientar e te tranquilizar também, falar, calma, a gente vai dar certo, vamos lá, confia no trabalho. Então você já entra mais preparado para isso. Então, o advogado, o jovem advogado, sempre fala para ele, gente, procura alguém mais experiente que vocês e aprenda. Não acha que vocês é da faculdade sabendo tudo. É o piloto e copiloto, né, doutor? É o piloto e copiloto, perfeito. Às vezes você tem um conhecimento técnico, tá fresco na cabeça, mas você não tem experiência de vida, não tem experiência de advocacia, sentar na frente de um cliente, quanto cobrar, como cobrar, como o doutor Fabiano falou, extrair do cliente a verdade. A gente fala, delegacia não é igreja, delegado não é padre. Não tem que sair aí confessando as coisas, vamos conversar primeiro. Mas o cliente tem que ser honesto com o advogado. Sim. E como se eu sei se o cliente está sendo honesto ou não? Aí quando o advogado não tem experiência, principalmente na área criminal, não vai querer ser aventureiro. Liga, doutor Fabiano, olha, eu tô um caso assim, você poderia me acompanhar? Vamos fazer uma parceria? E observa o advogado como vai agir. Um dos meus mentores foi o Marcelo Zovico. Se eu tô numa sala com o Marcelo Zovico, eu fico quieto. Se eu tô numa reunião com o doutor Fabiano André, eu fico quieto. Eu não falo, eu aprendo. Então hoje às vezes falta essa questão do advogado parar de ter o ego, principalmente o jovem advogado, entender que o outro tá ali para te ensinar. Se eu estou na sala com o doutor Fabiano, ele está atendendo o cliente, eu não vou olhar nem para o cliente, eu vou observar ele. Quais são os traquejos dele, como é a forma que ele se comunica, e ali você aprende, você vai ter, às vezes, 20 anos de experiência, você consegue ter em meia hora de conversa. Então, na verdade, o advogado novo ele não pode ter ego. Não pode. Essa é a palavra mais bonita, entendeu? Ele achar que ele sabe tudo. Que ele sabe tudo, não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, ele não sabe nada. Ele vai aprender com a vida. Quando ele fizer uma audiência, o que hoje é muito ruim são essas audiências virtuais. A audiência virtual, ela serve para o cara mentir. É ruim até para juiz, para decidir. Por mais que o juiz veja a pessoa, está analisando, tenha a sua experiência, mas é mais fácil para o réu mentir. Antes, o réu na frente do juiz, ele treme. Ele fica com Dá medo. alguns sinais, né? Isso.
Testemunha também, né? Testemunha também, é. Agora, virtualmente, esquece. Passa cachorro no meio da live. Isso. Já acontece. Não, teve lembra um caso que aconteceu que um cliente estava na sala, ele não podia estar ouvindo o que estava falando, Isso, né? Aí ele embaixo da mesa. Você chegou a ver isso? Eu vi. Olha vi um no banheiro também. Eu também vi esse Fez no banheiro. No banheiro, né? É cada situação. Então, esses são os caminhos que o direito perde um pouco. Uhum. Entendeu? Doutor Fabiano é na área criminal, doutor Fábio também atua na área criminal. Vocês já chegaram a pegar mesmos clientes dentro do fórum, ou cada um advogar por um cliente na mesma ação? Sim. Já? Temos. Pô, nessa muitas vezes das audiências. A gente tem uma pluralidade de réus, né? E às vezes cada réu tá com um advogado e a gente acaba fazendo a mesma audiência. E aí é onde vem. Se eu tô um processo onde tem advogados mais experientes do que eu, que é o caso do doutor Fabiano e Andréia, eu vou primeiro falar, doutor, eu vou ligar, doutor Fabiano, a gente tá junto nesse processo, qual que é a estratégia de defesa que o doutor vai seguir? Ele vai explicar aí o porquê disso, porque você aprende muito. Doutor, qual vai ser a condução em audiência? Como que a gente vai fazer isso? Qual que é o perfil do jogador? Ligue e aprenda um pouco. Aí você vai com mais maturidade para a audiência, você vai com mais tranquilidade, com mais preparo para a audiência. Vou falar com o doutor Fabiano, quando ele te orienta na audiência, você fica tudo tenso antes. Ele te orienta, você vai entrar um pouco mais calmo, e você também tem a segurança que, se qualquer problema que acontecer na audiência, por mais que você não está com o mesmo cliente, mas tem um advogado do seu lado ali, que te conhece, está junto com você e que pode te auxiliar. Que acontece muitas vezes do juiz ser autoritário, do promotor ser autoritário, e nesse momento dá dor de barriga, nesse momento o coração dispara, nesse momento a adrenalina aumenta. Aí que a gente precisa de alguém mais experiente, que já passou por várias vezes por essa situação, poder conduzir. Então você pede auxílio, não é vergonha nenhuma. A advocacia, os advogados, a maioria dos advogados, a gente acaba se unindo, doutor, a gente acaba se auxiliando, principalmente mais jovem. O Fábio, ele fala, mas embora 6 anos de advocacia, parece que tem 20. É um excelente profissional. Você tá mentindo, viu, gente? Competente, uma oratória maravilhosa. Sim. O Fábio... E os podcasts ajudam também, né? Porque já é o 29º que tá aqui participando. Sócio já daqui. Doutor, no processo criminal, qual que é o principal desafio em defender um cliente? É a união das provas? Qual que é o principal desafio num processo criminal? Na verdade, no processo criminal, você começa pelo auto de prisão em flagrante. Entendeu? Sempre pela prisão em flagrante, sempre pelo crime cometido. Geralmente o cliente já está preso. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Porque pode ser um inquérito, no decorrer do inquérito, ele pode ser denunciado pelo Ministério Público, mas estar em liberdade. E eu vejo que a defesa começa, é o que eu falo, com a verdade do cliente. E aí você vai trabalhar com as provas e buscar jurisprudências de tal forma que você já sabe o que vai acontecer. Essa é a verdade. Você tenta buscar soluções paliativas. Você tem uma doença, você vai buscar uma solução para ela, cura. O processo criminal é a mesma coisa. Entendi. Você tem o delito, o crime, você vai buscar a solução, a cura para o crime. Ou seja, pela absolvição, ou seja, pela diminuição da pena, ou seja, por uma NPP, um acordo. Uma suspensão condicional no processo, né? Exatamente. Então, é isso que você busca no direito criminal, a solução do problema. A solução do problema. Desde que seja verdade, porque o processo ele não mente, já está tudo ali, né? Então, às vezes o cliente chega e fala, doutor, eu não fiz isso, você vai olhar lá, você fala... Tem um vídeo dele. Já está mentindo para o advogado. Então, você tem que chamar e falar, filho, vamos começar primeiro com a verdade, vamos começar de novo, do início, a verdade. O que aconteceu, senão você não consegue defender. Você primeiro precisa saber do cliente a verdade. A verdade. Você consegue trabalhar com ele. Entendi. Doutor Fábio, quem está querendo procurar os estudos aí para uma faculdade de Direito, qual que é a dica que o doutor Fábio passa para esses jovens alunos aí? Bom, a pessoa que vai começar a estudar direitos,
aproveita a faculdade, estuda de verdade. Não vai lá para enganar, para fazer o mínimo. Pessoas que fazem o mínimo, a sociedade está cheia. Então, aqueles que se esforçam um pouquinho a mais já se destacam no mercado de trabalho. Então, todo mundo está fazendo 50%. Faz 51%. Você vê a diferença que vai fazer. Aí, se você tiver mais gana, você faz 55%, que já vai... Se você fizer 60%, meu Deus do céu. Então, de fato, estude só quando você está ali na sala de aula. Estude no fim de semana, leia uma doutrina, leia algum livro que te vai enriquecer. Não adianta só ler o que o professor está falando. Busca ampliar um pouco o conhecimento, né? Porque ali no momento da aula, você tem 1h30, 2 horas de aula com aquela matéria, não é o suficiente para você absorver tudo. Porque o mercado de trabalho da advocacia é um mercado cruel. Não é fácil hoje você ser advogado. Hoje já passamos já mais de 1 milhão de advogados, eu acho, no Brasil. Então é muito advogado. Só em Limeira eu acho que já tem uns 1.500. Só em Limeira eu acho que tem mais de 1.500, Então em São Paulo são mais de 500 mil. Então a maior classe de advogados que existe no estado, na América Latina, é São Paulo. Então a concorrência... No estado, a concorrência é grande, é desleal a concorrência, então vocês precisam se preparar. E, principalmente aquele que quer ir para a advocacia. Agora, você quer prestar concurso público? Tem as carreiras da magistratura, tem o Ministério Público, tem as carreiras policiais, que são carreiras honrosas, tem uns bons salários. Então, mas que eu vejo assim, é muito perfil. Se você tem um perfil que você quer ter estabilidade, vai para concurso público, vai ser servidor público. Eu falo que o servidor público é o seguinte, você vai estar dentro de uma gaiolinha de ouro, você é um passarinho dentro de uma gaiola de ouro. Você está bem, mas está ali, está limitado, você não tem como voar mais alto. A advocacia te permite ganhos muito maiores. Hoje eu não trocaria a advocacia por qualquer carreira jurídica, eu não faria. Pela liberdade que nós temos, pelo salário que nós ganhamos, que isso foi conquistando aos poucos, hoje eu não trocaria. Mas se a pessoa não tem um perfil empreendedor, um perfil administrativo, de administrador, um perfil que realmente tenha coragem, acordar todo dia e buscar vencer todo dia, então vá para as carreiras políticas, carreiras públicas, né? Mas aquele que quer ser advogado, nossa maior dica que pode dar é faça estágio no escritório de advocacia. Nada como estágio, né? Porque nada como estágio. Você aprender de cedo. O direito é teoria. O direito é a advocacia, você faz faculdade, você aprende teoria. Só que a prática que vai te ensinar. Uma residência médica, né? É, uma residência médica. Eu tive um professor, Mário César Bussi, advogado, o qual eu comecei, quando eu comecei a advocacia, que com ele aprendi muito. Aprendi o que é despachar com um desembargador, bater na porta dele, naquele tempo, hoje é virtual, ia lá bater na porta dele, de pegar e ir para Brasília, despachar lá com o ministro. Então eu aprendi bastante. Fiz um livro na época, nós fizemos um livro onde eu li 500, todas as RTs eu li, porque nós fizemos um livro de parcelamento do solo urbano, e eu que separava todas as... Eu não sei o que é RT, ó. O que é RT? É livro, é a revista dos tribunais. Que vinha a jurisprudência? Você vê a diferença. Tribunais. Então, se você pegar o livro, tinha que procurar a jurisprudência ali. Procurar a jurisprudência. Eu já não sou dessa época, o meu já é Google. Google ali, você acha jurisprudência. Então, a prática é o que vai te ensinar e que vai aprimorar você a ser um excelente profissional. Diferenciar dos outros. Com certeza. É que nem o Dr. Fábio falou. Se você quer ser servidor público ali, você vai estar no CDB. Agora, CDB, renda fixa. Na renda não sai daquilo. Verdade. Agora você mexe com ações, com Bitcoin, que todo dia compra ações da Azul, que tá assim ultimamente, né? O Jonathan faz isso, comprou umas ações da Azul, lá tá sem cabelo já. Dr. Fabiano, quero agradecer sua participação aqui no podcast Somos Limeira. Tá? Dr. Fábio já é da casa, portas estão abertas e volte mais vezes. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer. Como eu falei, o primeiro podcast que eu estou participando é seu. Sorte, né? Quem sabe eu não fico sócio igual o Fábio. Exatamente. Gente, quero agradecer vocês que acompanham aqui o Somos Limeira. Amanhã, terça-feira, tem o programa do Fala Chefe com o Edivaldo Moreira, com umas dicas culinárias muito bacanas. E você quer saber notícias de Limeira e da nossa região? www.tvagoralimeira.com.br. Até o próximo programa. Tchau.